Bom dia, estudantes dos primeiros anos dos cursos técnicos integrados em alimentos, agropecuária e eletromecânica. Essa gravação diz respeito a atividades assíncronas para o sábado letivo, né? Então, nesse sentido, a gente inicia aqui essa aula, cujo tema são símbolos, signos, significantes, significados, a civilização ocidental cristã. Os objetivos gerais dessa aula são compreender os conceitos de signos, significantes e significados, tanto de um modo geral, como no âmbito da sociedade ocidental cristã. Os objetivos específicos são compreender as relações entre signos, símbolos, ícones, significantes e significados. A partir dessa compreensão da dimensão simbólica da civilização, nós vamos trabalhar também com o conceito de violência simbólica do sociólogo contemporâneo Pierre Bourdieu. Além disso, ainda dentro da sociologia de Pierre Bourdieu, vamos diferenciar e correlacionar os diferentes tipos de capital para esse autor, que vai muito além da acepção marxista que nós vimos anteriormente. O que seriam, então, os signos, né? Os signos dizem respeito à representação, a uma abstração de qualquer coisa para a qual nós atribuímos um valor, um significado ou um sentido. Quando a gente fala em sentido, a gente tem que pensar numa dimensão sensorial, ou seja, a experiência que nós temos com a realidade física que vai ser mediada pelos nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Na medida em que nós experienciamos a realidade, ou seja, experienciamos o real através do nosso aparato sensorial, através dos nossos 5 sentidos, isso é processado pelo nosso cérebro e, a partir da nossa racionalidade, no nosso entendimento, da maneira como nós decodificamos essas informações sensoriais, nós vamos atribuir a elas um significado. Ou seja, o sentido, então, é essa compreensão mediada pelos sentidos e a partir do qual a gente constrói a relação entre o eu, o nosso aparato psicossensorial, com o algo, a totalidade que nos rodeia. Na medida em que nós atribuímos sentidos para as coisas ao nosso redor, nós também vamos construindo conceitos, que são construções de sentido sobre alguma coisa ou sobre algum tema determinado. Então, é um processo complexo, a partir do qual a gente vai realizando abstrações, conferindo sentidos para as coisas e conceitos, né, numa rede de percepção psicossensorial. Então, vamos lá. Na medida em que os signos são a representação de algo para o qual nós atribuímos valor, significado ou sentido, é importante a gente compreender que sempre que há uma atribuição de sentido, há a formação de um signo. Então, nós podemos perceber nessa imagem, por exemplo, distintos signos, diferentes signos para representar o mesmo conceito. Então, nós temos aqui 3 signos. À esquerda, nós temos a palavra maçã em português. Essas letras, esses caracteres juntos nos dão a ideia da palavra maçã. No meio, nós temos uma imagem. Essa representação imagética computadorizada
também diz respeito ao conceito maçã. E, finalmente, à direita, nós temos uma fotografia de uma maçã. Então, são 3 signos distintos, diferentes, para representarmos o mesmo conceito, ok? Então, vamos lá. Todo signo, ele é dotado de 2 faces, tá? Ele tem uma dimensão, um aspecto sensorial, que nós vamos chamar de significante. Ao mesmo tempo, existe um aspecto compreensível que nós vamos chamar de significado. A harmonia entre a percepção, relembrando que isso vai acontecer a partir dos nossos 5 sentidos, através dos quais nós vamos ter uma experiência com a realidade material ao nosso redor, e o significado, a maneira como essas informações sensoriais são processadas pelo nosso cérebro, que vai lhes dar um sentido. Toda essa harmonia entre percepção e entendimento vai resultar num processo que a gente vai chamar de significação. Portanto, nós temos aqui à direita os caracteres em português que vão formar a palavra, o conceito, o sentido de mesa. E nós vamos ter o significado. É a ideia a qual esses caracteres dizem respeito. Daí nós temos aqui uma representação imagética da mesa. Então, resumindo, o significante é a sequência de sons que se combinam para formar uma palavra, enquanto o significado diz respeito ao conteúdo intelectual da palavra, conceitual, o que ela quer dizer. Bom, agora que nós entendemos alguns conceitos básicos relacionados aos signos, nós vamos partir para outros tipos de signos. E aqui a gente entra nos símbolos. Os símbolos são signos muito mais complexos e não guardam qualquer relação de semelhança ou de contiguidade. O que é contiguidade? Proximidade com a coisa representada. Então, é algo que, a partir do qual, se você não tiver um contexto, um entendimento prévio do que esse símbolo representa, você pode não fazer uma ligação automática. Ou seja, os símbolos representam algo abstrato. Essa representação abstrata, essa abstração, pode dizer respeito às religiões, às nações, às quantidades de tempo ou a relação, então, é puramente convencional, ou seja, uma convenção social, é algo estabelecido pela cultura, pela tradição, pela história, pelos costumes, pela moral de um povo em determinado momento histórico. Então, se você não entender o contexto, você não vai conseguir entender a que esse símbolo atribui um sentido, uma significação. Então, para compreender um símbolo, é necessário aprender, compreender o que ele significa. Aí a gente tem algumas imagens aqui para compreender melhor o que são os símbolos. Como exemplos, nós temos logotipos de marcas e símbolos próprios da matemática, entre outros. Então, vamos começar aqui à direita. Essa boca, essa imagem, essa representação imagética que mostra essa boca aberta, com uma língua estendida até de uma maneira um tanto inapropriada para fora, diz respeito a quê? Alguns de vocês devem conhecer, aqueles que gostam de um bom rock and roll, devem saber que se diz respeito ao quê? A banda Rolling Stones, uma famosa banda de rock, do movimento de contracultura que emergiu nos anos 60 e nos anos 1970. Se você não conhecer esse contexto cultural, história da música e etc.,
você só vai ver uma boca aberta de uma maneira um tanto inapropriada, com essa língua para fora. Mas se você compreender, se você entende de rock and roll, se você entende de história da cultura musical ocidental, você vai acabar entendendo que essa boca aberta é um símbolo que representa essa banda de rock. Embaixo do símbolo dos Rolling Stones, nós temos também um significante, que é justamente o π, que na matemática a gente vai compreender como 3,14 reticências até o infinito. O π, então, ele é o significante de uma medida matemática, e o significado é o 3,14 reticências infinito. Aqui ao centro, nós temos esse triângulo. Se você não tiver os conhecimentos matemáticos necessários, você vai ver apenas um triângulo. Quem entende já da matemática vai compreender que esse triângulo é o delta. O delta na matemática significa b ao quadrado menos 4ac. E, finalmente, à esquerda, nós temos a representação, o símbolo do comunismo, né? Um modo de produção e uma forma de organização política no qual não existe propriedade privada dos meios de produção, como existe no capitalismo, e que é estabelecido esse sistema de governo, né? Essa maneira das pessoas se relacionarem, e esse sistema também político, ele vai se dar através de um governo, né? No primeiro momento, após uma revolução socialista, um governo proletário, e o proletariado é o quê? É o trabalhador, né? Aquele que possui sua força de trabalho. Esse trabalho vai se dar no mundo rural através da foice e no mundo industrial através do martelo, né? Então, o comunismo, que seria um momento após a Revolução Socialista, no qual, após a socialização dos meios de produção, a gente tem uma sociedade em que sequer é necessária a existência de um Estado, o comunismo é representado, então, pela foice e pelo martelo. Se você não tiver esse tipo de conhecimento sobre o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é anarquismo, etc., você provavelmente não vai compreender o que essas duas imagens aqui representam, a foice e o martelo. Você vai ver apenas uma foice e um martelo e não o símbolo do comunismo. Temos mais alguns exemplos aqui. À direita, nós temos esse M amarelo, né, dentro aí de um retângulo vermelho. Se você não conhecer essa famosa corporação de alimentos, você não vai entender que isso aqui diz respeito ao McDonald's. Da mesma maneira, nós temos aqui embaixo um símbolo, né? Que aparentemente, se você não conhecer o contexto, são apenas duas letras W misturadas aí com formas que lembram as asas de um pássaro. Quem conhece histórias em quadrinhos e filmes de super-heróis e desenhos animados vai saber que esse é o símbolo da Mulher Maravilha, a super-heroína, a Amazona. Nós podemos continuar aqui no centro, temos dois símbolos também bastante famosos, né? Se você não conhecer o contexto, você não vai entender que essa forma azulada diz respeito ao masculino, enquanto a forma em cor de rosa diz respeito ao feminino. No caso do masculino, a origem vem da mitologia romana, da Antiguidade Clássica, que a gente tem o escudo do deus Marte, né, que os gregos conhecem como Ares, o deus da guerra. Enquanto mais à esquerda, em rosa, nós temos o espelho da deusa Vênus, né, que é a deusa da beleza e do amor para os romanos, equivalente a Afrodite dos gregos. Então, na nossa sociedade ocidental, né, grandemente influenciada pela cultura grega, a gente estabeleceu uma convenção e esses elementos imagéticos representam o masculino e o feminino.
E, finalmente, nós temos aqui à esquerda essas formas geométricas, né? Esses quadradinhos verdes e esse círculo vermelho, que nós que fazemos parte do Instituto Federal sabemos que é o símbolo da Rede Federal de Educação Científica, Técnica e Tecnológica, ou seja, é o símbolo dos institutos federais. Para muitas pessoas, é apenas um amontoado de formas geométricas que lembram um F. Se a pessoa não conhecer, não tiver esse contexto, ela não vai entender que esse símbolo diz respeito aos institutos federais, perdão. Ok? Tudo sob controle? Quando a gente pensa, então, em símbolos, em abstrações, em convenções, eu posso pensar que as diferentes sociedades, ao longo do processo histórico, vão construir símbolos diferentes para a representação de suas culturas, né? De suas realidades. Historicamente, o mundo ocidental, também conhecido como civilização ocidental ou simplesmente Ocidente, teve seu conceito formado na Europa, ainda durante a existência da civilização greco-romana. Então, a polis grega, né, a cidade-estado grega antiga e as civilizações também romanas, elas vão constituir uma base da nossa civilização. É uma das bases. Então, a gente pode dizer que a civilização greco-romana constitui uma matriz civilizatória. Na atualidade, o mundo ocidental é constituído essencialmente por países com ligações com a cultura europeia por meio do processo de colonização que sofreram pelos países que formam este continente. Então, a gente tem aqui, à frente da ilha de Manhattan, em Nova York, a Estátua da Liberdade, que é um símbolo do mundo ocidental e também do sistema capitalista. Então, quando a gente pensa no mundo ocidental, a gente vai pensar, na verdade, num conceito, né, que, digamos assim, não é muito bem resolvido, é objeto de muita discussão entre historiadores, geógrafos, filósofos, sociólogos e etc. De um modo geral, a civilização ocidental, desde aspectos políticos e culturais, é formada pelas nações da União Europeia, da América do Norte, da América Latina, da África do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Por que o professor colocou a América Latina em vermelho, né? Porque, para alguns estudiosos, as especificidades da América Latina, as nossas especificidades políticas, histórias e econômicas, as diversas matrizes civilizatórias que compuseram os diferentes países que formam o mundo latino-americano, nos colocaria no lugar à parte do mundo ocidental. Então, para alguns estudiosos, nós não somos ocidentais. Ou, se somos ocidentais, nós estamos dentro desse mundo ocidental de uma maneira subordinada por causa do nosso subdesenvolvimento e também por conta das nossas especificidades étnicas, culturais, históricas e etc. Então, o pertencimento da América Latina ao mundo ocidental é objeto de muita discussão intelectual. Do ponto de vista meramente espacial, né, se a gente pensar na divisão estabelecida pelo meridiano de Greenwich, como você já viu em geografia, existe essa dicotomia entre Ocidente e Oriente, né? Então, se a gente pensar por uma perspectiva meramente, simplesmente geográfica, nós somos ocidentais. Entretanto, como eu já disse, existe toda uma discussão em cima sobre o nosso pertencimento ou não do mundo ocidental. Então, aqui nós já temos uma outra representação do que é o mundo ocidental, no qual nós vemos
uma divisão entre o Ocidente, que são os países e territórios em azul, então a gente pode ver a América do Norte, a Europa, né, de um modo geral, a Austrália e a Nova Zelândia. Esses países, eles fazem parte do mundo desenvolvido, né, e têm em comum uma forte influência da matriz civilizatória europeia, porque são países, ou são países europeus, ou são países que foram colonizados por países europeus, principalmente pela Inglaterra e pela França, né? E que conseguiram se tornar países desenvolvidos depois de suas independências. Por outro lado, nós vamos ter em vermelho, né? Um vermelho vinho, digamos aqui, o Oriente, né, formado pelo Oriente Médio, né, pelo Golfo Pérsico, Oriente Médio, nós temos a Índia, nós temos a China, nós temos o Japão, nós temos uma boa parte da Oceania também, né, a Ásia, Oceania, etc. Vários desses países até foram dominados e fizeram parte de impérios coloniais, né, europeus. Mas, apesar disso, eles conseguiram manter a sua essência cultural, a sua essência civilizatória, né? Então, eles acabam sendo percebidos, tanto espacialmente, mas principalmente culturalmente, né? E economicamente, etc., como parte do que se chama de Oriente. Aqui nós temos tanto países subdesenvolvidos, como o Irã, temos potências globais emergentes como a Índia e a China, e temos países extremamente ricos como o Japão. Então, o Brasil, dentro dessa grande comunidade internacional, ele vai se localizar sob a sua perspectiva geopolítica, que é de um país industrializado, porém subdesenvolvido, e infelizmente cada vez mais subdesenvolvido, né? Cada vez mais desindustrializado, né? Graças às nossas grandes disparidades socioeconômicas, né? Que, como a gente pode perceber nessa famosa imagem que mostra um recorte da cidade de São Paulo, no qual um condomínio de luxo, né, é separado por muros de uma favela, né? Isso simboliza bastante a condição social, socioeconômica, né, do povo brasileiro, que lida com essas grandes desigualdades. Quando a gente pensa, então, numa cultura ocidental, a gente está pensando, então, numa cultura principalmente baseada na Europa, né? Então, o conceito de cultura ocidental, ou cultura europeia, como também é conhecida, é um conjunto de normas sociais, tradições, crenças, sistemas políticos e demais legados culturais, sociais e tecnológicos que se originaram direta ou indiretamente na Europa. Então, nós temos alguns símbolos da cultura ocidental. Esse quadro aqui, de autoria do pintor Eugène Delacroix, perdão, ele é francês, e o Delacroix ele vai pintar esse quadro justamente, né, em 1830, mostrando que a Revolução Francesa, né, que vai acontecer no século anterior. É um óleo sobre tela, está no famoso Museu do Louvre, em Paris, e é intitulado Liberdade Liderando o Povo. Lembrando que a Revolução Francesa é um dos grandes marcos do século XVIII, uma das grandes revoluções do século XVIII, assim como a Revolução Inglesa e o movimento iluminista, né? E também tem um papel determinante para a constituição da cultura ocidental contemporânea, né? Que a gente está nessa era contemporânea que vai justamente nascer no século XVIII. Um outro símbolo da cultura ocidental é o quadro, que na verdade é um afresco, né? Localizado no teto da Capela Sistina no Vaticano, que é a criação do homem, a criação de Adão,
pintado pelo grande Michelangelo. Como nós somos uma cultura, em grande parte, influenciada pelo cristianismo, a gente acaba constituindo também uma cultura ocidental cristã. E esse seria um grande símbolo do cristianismo, né, que mostra um dos primeiros momentos aí que é narrado por uma perspectiva religiosa no Velho Testamento, que é a base de várias religiões cristãs. Bom, agora que nós entendemos que existe uma dimensão simbólica que vai representar a nossa cultura, a nossa história, o que nós somos, a maneira como nós percebemos a realidade, a maneira como nós reproduzimos a realidade, a gente entra, então, num grande sociólogo da cultura e que analisou aspectos simbólicos da existência social, que é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, então, ele vai trabalhar com questões relacionadas aos diversos capitais. Ele é influenciado pela sociologia do materialismo histórico dialético, que nós vimos com Karl Marx. Ele também é influenciado pela sociologia compreensiva do Max Weber, né? E ele vai afirmar que apenas o capital econômico, que é formado pela renda, pelo salário, pelos bens e pelos imóveis, esse capital não é suficiente por si só explicar a estrutura social. A gente tem que pensar também em outros tipos de capitais que estão mais ligados à cultura e ao mundo simbólico. Então, ele vai falar também que existe um capital cultural que é formado por saberes e conhecimentos, títulos ou diplomas. Temos também um capital simbólico que está ligado ao prestígio e à honra que alguém vai ter no espaço social. Esse capital simbólico, ele surge de uma confluência, de uma correlação entre os capitais econômico, cultural e social. E esse capital social, por sua vez, ele diz respeito ao espaço social em que se constituem as diferentes relações de dominação. Isso vai ficar mais claro para a gente daqui a pouquinho. Um outro conceito muito importante na sociologia de Pierre Bourdieu é o de hábitos. O que é o hábitos? O hábitos é um sistema de modos de pensar, gostos, comportamentos, estilos de vida que são herdados pela família e reforçados na escola. A gente pode falar aqui de uma subjetividade socializada. De acordo com o tipo de educação que você teve na sua família, o tipo de escola em que você estudou, os hábitos que foram passados pela família e reforçados ou não pela escola, como o hábito de leitura, modos de se vestir, modos de falar, gostos, né, que podem ser musicais, gastronômicos, né? Tudo isso vai constituir um hábito. Então, a gente pode perceber a educação familiar e a educação escolar que se manifesta na maneira como a gente fala. De eu usar, por exemplo, um português ortograficamente, gramaticalmente mais correto ou não. A nossa maneira de se vestir, a maneira como nós falamos, se a gente tem um tom de voz mais alto, um tom de voz mais baixo, a nossa postura corporal, a nossa linguagem corporal, de um modo geral. Então, tudo isso formam hábitos. Isso vai se diferenciar de acordo com a trajetória familiar, escolar, cultural de cada sujeito, de cada pessoa. Então, uma pessoa que, desde a infância, escuta música erudita, né? Beethoven, Chopin, e tantos outros compositores musicais, de uma música mais elaborada, dificilmente essa pessoa que foi educada escutando música clássica vai se interessar por sertanejo universitário, porque o hábitos dela, o sistema de gostos dela foi engendrado, foi constituído para se adaptar a um tipo de música mais elaborada e mais complexa. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer,
mas dificilmente irá acontecer. Por outro lado, uma pessoa pode gostar de música clássica, de música erudita, e gostar de rock também, ou gostar de um samba. Isso vai depender, então, do tipo de formação familiar e escolar que cada pessoa tem. Então, por isso que a gente vai falar de uma subjetividade socializada, porque é uma relação entre o indivíduo, as suas experiências pessoais, mas que são constituídas dentro de uma cultura em um determinado momento histórico. Então, o hábitos ele vai se dar pela correlação, pela confluência dos capitais econômico, cultural, social e simbólico, que vai conferir aos diversos sujeitos, às pessoas, uma posição na hierarquia social. Voltando aqui aos conceitos dos diferentes capitais, quando eu falo, por exemplo, em capital cultural, eu estou falando de saberes, conhecimentos, títulos e diplomas, porque o capital cultural ele vai se manifestar em 3 estados. O primeiro estado do capital cultural é o estado internalizado, incorporado. Então, todas as nossas experiências e conhecimentos que a gente adquire na família, no mundo da escola, no mundo do trabalho, e quando eu falo de escola, eu estou falando desde o ensino infantil até o ensino superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. Tudo isso vai formar hábitos. Daí você internaliza todos esses conhecimentos e eles vão se tornar parte de você. Ou seja, o hábitos é um capital cultural sobre o seu estado internalizado, incorporado, que se torna parte da pessoa. Mas eu também posso pensar num capital cultural sobre o estado institucionalizado, que são os títulos, os diplomas, os certificados e declarações que vão te dar um status dentro da estrutura. Eu também posso pensar num capital cultural sobre o estado objetificado, materializado. São os quadros, por exemplo, as esculturas, né? Discos, livros, né? São materializações da cultura. Então, esses são os 3 estados do capital cultural. O capital, por sua vez, ele diz respeito às redes de colaboração, às redes de socialização, às amizades, né? As relações profissionais, as relações que você estabelece dentro de uma comunidade ou não, que vão, digamos assim, ajudar ou dificultar a ascensão social de alguém. Por exemplo, né, vamos supor que você tenha aqui o capital cultural institucionalizado a partir de um diploma que você obteve como técnico em alimentos no curso, né, num curso aqui, técnico integrado, no Instituto Federal de Santa Catarina. Você acabou de se formar, e após você se formar, você vai para o mercado transformar esse seu capital cultural, que você adquiriu aqui, através de seus conhecimentos e do seu diploma, você vai tentar transformar ele em capital econômico. E como é que você vai transformar o capital cultural em capital econômico? Vendendo sua força de trabalho no mercado de trabalho. Você precisa, ou seja, precisa de emprego. Você precisa entrar no mercado. Vamos supor que o seu namorado ou a sua namorada, né, tem uma, sei lá, tem uma posição, tem um pai ou uma mãe que trabalha numa função ali importante dentro de uma fábrica de sorvetes como a Diello, por exemplo, aqui em São Miguel do Oeste. Daí, seu namorado ou sua namorada te diz, olha, me dá o seu currículo e eu vou mostrar para o meu pai e para minha mãe para ver se você consegue um emprego na fábrica de sorvete. Ou seja, você tem esse relacionamento com essa pessoa, que justamente é filho de alguém que trabalha nessa fábrica de sorvete e que vai te indicar para esse emprego. Ou seja, o capital social vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Daí você vai conseguir, com emprego, o seu capital econômico.
Tudo isso aconteceu porque você tinha o capital cultural relativo à sua formação aqui no Instituto Federal. Daí vocês vão entender que existe uma correlação entre os diferentes tipos de capital cultural. O capital econômico, o capital cultural e o capital social vão te ajudar a ascender na estrutura social. O contrário também pode acontecer. Uma pessoa que tem poucos estudos, né, ou não estudou numa escola tão bem qualificada, digamos assim, uma pessoa que não tem uma rede social, né, de amizades, de colegas na sua comunidade, etc., podem dificultar a sua inserção no mercado de trabalho. Daí, esse capital cultural, se a pessoa tiver pouco capital cultural, pouco capital social, ela poderá ter mais dificuldade em conseguir o capital econômico. Da correlação, repetindo, entre os diversos tipos de capital, o capital econômico, o capital cultural e o capital social, eu vou ter o capital simbólico, que vai ser o prestígio e a honra que você vai obter no espaço social. A percepção que as pessoas vão ter de você de acordo com o seu capital cultural, econômico e social. Daí a gente tem o capital simbólico. Bom, continuando a falar do plano simbólico, Pierre Bourdieu vai falar que existe uma violência simbólica. A gente está numa sociedade capitalista e, infelizmente, né, num país subdesenvolvido como o Brasil, uma sociedade bastante desigual, na qual não existe igualdade de oportunidades entre as pessoas, né? Então, existe uma estrutura social bastante desigual que é reforçada por um processo que Pierre Bourdieu vai chamar de violência simbólica. Ou seja, o conceito de violência simbólica descreve o processo em que se perpetuam e se impõem determinados valores culturais, por meio da produção contínua de crenças que legitimam uma cultura dominante, que é imposta e acaba sendo naturalizada. Traduzindo, né, as classes dominantes de uma sociedade, de um país, elas precisam reforçar a dominação econômica a partir de uma dominação mental, de uma dominação cultural. Dessa maneira, fazer com que as suas ideologias, as suas visões de mundo sejam propagadas, difundidas através dos meios de comunicação, através da própria escola, para que elas sejam internalizadas, esses discursos das classes dominantes, pelos dominados. Das elites para as classes que o Bourdieu vai chamar de classes populares, frações de classes populares. Então, existe esse processo de violência simbólica a partir das quais as pessoas internalizam as ideias da classe dominante. É muito parecido com o conceito de ideologia que nós vimos no materialismo histórico dialético, até porque a sociologia do Pierre Bourdieu não é uma sociologia marxista, mas foi influenciada pela sociologia do materialismo histórico, em certa medida, tá? Mas não é uma sociologia marxista, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, essa violência simbólica, ela vai estabelecer que determinados padrões de comportamento, de identidades, de visões de mundo são percebidas como algo ideal, que deve ser imposto para a maioria da população. Então, a gente vai realizando uma série de discursos, né, que vão reforçar uma série de estereótipos, como, por exemplo, estereótipos ligados ao sexo, à sexualidade, à raça e cor de uma pessoa, né, à classe social e etc. Então, a gente acaba tendo uma visão de mundo no qual o ideal é que uma pessoa seja, por exemplo, um homem, hétero, cis, alguém que more no mundo urbano, né? Alguém que tenha um bom poder de consumo e etc. A violência simbólica vai propagando esses ideais de vida, né?
É uma violência, portanto, que é invisível, que é exercida por meios genuinamente simbólicos de comunicação. Não é uma violência física, embora a violência simbólica possa levar à violência física. Então, essa violência invisível, que é exercida por meios simbólicos de comunicação e conhecimento, ela vai se estabelecer uma relação de dominação, da qual o dominado é cúmplice, dado o estado tóxico em que a realidade se apresenta. Por que é um estado tóxico? Porque a gente está numa sociedade desigual, baseada numa dominação. Então, nesse processo de violência simbólica, ocorre, resumindo, uma internalização da ideologia dominante pelos dominados. Repetindo, qual é o ideal? É uma sociedade, a gente vive numa sociedade que é patriarcal, né, na qual as pessoas do sexo masculino acabam tendo, né, um domínio maior, um poder maior do que as outras pessoas. É uma sociedade classista, porque as pessoas que estão nas elites têm um poder econômico, político e cultural muito mais forte, de uma maneira desigual. Pensando na sociedade brasileira, a gente pode pensar que estamos numa sociedade racista, né? Baseada na dominação das pessoas de origem, de ascendência europeia, né? A gente tem até aquele conceito de racismo estrutural, e uma sociedade que é heterocis normativa, né? Na qual a orientação sexual das pessoas, né, deve preferencialmente ser aquela baseada no padrão heterossexual. E cis, quando a gente tem uma harmonia, digamos assim, uma conjunção entre o sexo biológico e a identidade de gênero de uma pessoa, né? Então, aquilo que foge daquilo é visto como errado, é visto como inadequado, é visto como inferior, né? A gente tem toda uma série de processos que realimentam preconceitos, né? Então, a gente vai ter o machismo, a gente vai ter preconceito de classe, a gente vai ter o racismo, a gente vai ter a homofobia, a transfobia, e a gente pode pensar de uma série de maneiras aí nas quais as pessoas internalizam esses preconceitos, né, e acabam reproduzindo esses preconceitos que vêm das classes dominantes, né, do discurso dominante, dos interesses daqueles que estão em posições de poder numa sociedade bastante desigual como a nossa. Daí a gente pode pensar, por exemplo, na própria ideia de meritocracia. A meritocracia vai afirmar o quê? Que todo mundo, desde que se esforce, vai conseguir o seu lugar ao sol, vai conseguir uma ascensão social. Mas será que uma sociedade como a brasileira realmente fornece para as pessoas oportunidades igualitárias para que elas possam se desenvolver, para que elas possam ser competitivas, para que elas possam conseguir atender suas necessidades, seus sonhos e seus anseios? Aí vem a meritocracia, esse discurso que afirma que todo mundo que se esforçar consegue chegar lá, e aqueles que não conseguiram chegar lá, não conseguiram ascender socialmente, não conseguiram porque são preguiçosos, porque não se esforçaram, porque não quiseram estudar, porque não quiseram trabalhar, esse discurso ele é ideológico, distorcido, e, portanto, a gente pode pensar que ele é um discurso baseado numa violência simbólica. Ele constitui, aliás, uma violência simbólica. Então, eu gostaria que vocês observassem agora essa imagem com muita atenção, né? Então, o que ela representa nesse sentido, né? Eu vou dar alguns minutos, alguns segundos, aliás, para que vocês observem essa imagem, pensando na meritocracia como uma forma de violência simbólica e que vocês façam suas reflexões e suas abstrações. Ok? Essa outra imagem também, ela é bastante emblemática, pensando nessa questão da meritocracia. A gente tem aqui duas pessoas, né? É uma charge, na verdade, representando uma desigualdade de condições
nas trajetórias educacionais do sujeito, né? Então, existe uma pessoa que está à direita, que ela, digamos assim, em sua trajetória escolar, em seu processo de formação, ela teve acesso apenas à educação básica, enquanto a pessoa que está à esquerda, ela tem acesso à educação básica, mas ela também teve aula particular, ela tinha tempo para estudar, a família dela tinha dinheiro, ela pôde fazer curso de inglês, de espanhol, meditação, yoga e o que quer que seja. Daí o que se diz, né? Um professor com ideias liberais, é o que a Charge diz, pode afirmar que esse garoto pobre não está se esforçando o suficiente, portanto, ele não merece chegar ao sucesso. Enquanto a família do garoto de classe média ou de classe alta está dizendo, sim, você, meu filho, é o melhor, vamos, filho, você merece, você fez por merecer. Então, aqui a gente tem uma desconstrução do discurso meritocrático. Um detalhe muito importante, Bourdieu nunca afirmou que as pessoas não devem se esforçar. A gente deve se esforçar, a gente deve lutar pelos nossos sonhos, nós devemos trabalhar, e trabalhar duro. O que Bourdieu está dizendo, o problema é quando você usa uma ideia de que apenas com esforço individual a pessoa consegue ascensão social. E que isso acaba sendo uma forma de violência simbólica, porque a sociedade não dá condições para que as pessoas possam competir em pé de igualdade. Não dá uma educação de qualidade para a população de modo geral, né? Então, existem escolas e escolas, né, que vão ser frequentadas, que vão ser equipadas, constituídas, né, para atender determinados grupos sociais. E isso não vai acontecer de modo democrático. Aqui também nós temos uma charge, vocês já devem ter visto nas redes sociais, ela é bastante interessante para desconstruir a violência simbólica do discurso meritocrático. Então, observem bem essa imagem. A gente pode perceber aqui que nós temos aqui vários bichinhos, né? E dentro da proposta aqui, para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova, subam na árvore, né? Então, nós temos aqui 3, 6, 7 bichinhos, né? 7 bichinhos. 2 deles, que estão inclusive um do lado do outro, com certeza terão grande facilidade, porque eles têm as condições para fazer isso. E os demais? Isso é uma metáfora do que acontece no nosso mundo humano, no qual as oportunidades não são iguais para todos. Nós podemos também pensar que numa sociedade patriarcal, heteronormativa, existem crenças que vão legitimar a cultura dominante, como, por exemplo, o machismo, né? Que é uma ideologia baseada na suposta superioridade masculina. E tudo aquilo que não se enquadra nos valores masculinos, né, é visto como inferior. Então, a gente está numa sociedade que, infelizmente, ainda percebe as mulheres como um ser subordinado, que deve ser dominado, subjugado, inferiorizado, né? E a partir dessa violência simbólica são propagadas as ideias sobre como as mulheres devem agir, o que elas devem querer e principalmente o que elas não podem desejar, o que elas não podem aspirar, como se colocasse limites para a ascensão social, que também é cultural, que também é política, das mulheres, né? Sejam mulheres cis e se essa mulher for uma mulher, por exemplo, negra, uma mulher indígena, uma mulher trans, por exemplo, ela vai enfrentar mais obstáculos ainda na sua ascensão social. Então, aqui a gente tem uma figura feminina triste por conta das pessoas estarem aí impondo o que elas devem ser, quem elas devem ser, o que elas devem pensar, como elas devem agir. É o discurso machista. E à direita nós temos uma imagem que mostra o confronto de duas posições, né? Uma
Enquanto a figura masculina está afirmando que a mulher deve se ocupar de trabalhos domésticos e do cuidado dos filhos, a figura feminina, por sua vez, ela tenta, olha, não, eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer outras coisas, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero me realizar como ser humano, como profissional, como cidadã e etc. Né? Lembrem-se, não há nenhum problema em uma pessoa ser dona de casa e se dedicar aos cuidados do filho, tanto para a mulher como para o próprio homem. O problema é quando você impõe isso como a única alternativa para as pessoas dentro de papéis sociais que são determinados pela cultura dominante em uma sociedade patriarcal e, portanto, machista. O bullying, assim como o cyberbullying, né, que infelizmente acontece na escola e em outros ambientes, né, lembrando que o bullying não acontece só na escola, ele pode acontecer no mundo do trabalho, no mundo da família, ele também é um exemplo de violência simbólica, porque aqueles estudantes, quando ele acontece na escola, que muitas vezes sofrem esse tipo de intimidação, são aqueles que não se enquadram dentro de alguns estereótipos, algumas imagens do que é desejável pela sociedade. Quem não está dentro de um padrão, muitas vezes é discriminado e sofre a violência simbólica do bullying. Aqui são as referências dessa aula. E é isso, meus caros. Caso vocês precisem, né, basta entrar em contato pelo professor, pelos canais que estão na plataforma Moodle, né? E finalizamos essa aula. Desejo aí a todos um ótimo final de semana. Tchau.